gente, Yahoo! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que na verdade eu já faz tempo que eu tava falando que ia fazer vídeo sobre isso e tal, e eu ficava enrolando e aí acabava não fazendo, mas hoje eu vou fazer. Que é um vídeo mostrando não só materiais que eu uso exatamente pra aprender, mas tipo, aqui no Japão tem o Noryoku Shiken. Noryoku Shiken é o quê? É uma prova de proficiência de japonês. Então você faz essa prova pra você saber qual nível que você tá, tipo de Nihongo, em qual nível de japonês que você tá. Se você tá no básico, se você tá no intermediário, se você tá, tipo, no nível alto, quase fluente. Então, tipo, tem esses níveis. Aí tem o N1, o N5, que é o mais básico, o N5. Aí tem o N5, que é o mais básico, né, que é o mais básico do japonês que tem. Aí tem o 4, que tá meio ali, tipo, meio que no intermediário, meio mais ou menos. Aí tem o 3, que seria o intermediário, tipo, intermediário pra quase alto. Eu digo que o 4 é pra quem é o intermediário, tipo, sabe bem, que a pessoa sabe bem. E no terceiro a pessoa, tipo, sabe bem assim, tipo, pra quase ir pro nível 2. Aí o nível 2 é praticamente quem fala, tipo, super bem, que seria um meio que, digamos assim, um nível alto. E o 1 é o praticamente fluente, é o que a pessoa praticamente é um japonês, é um fluente. Quem tira o nível 1 da prova de proficiência pode conseguir talvez uma cidadania japonesa, algo assim, nacionalidade japonesa, que consegue mudar as coisas pra você se tornar meio que um japonês. Pra quem consegue passar nessa prova no nível 1, mas é uma coisa muito rara, porque é uma coisa muito difícil. O nível 1 é a prova mais difícil que tem e poucas pessoas passam. Então, assim, se você for ver, tipo, quase ninguém passou no nível 1. Então, como é bem difícil essa prova, normalmente as pessoas fazem... Quem acabou de chegar no Japão e tá começando a aprender, já começa pelo nível 5, né, pra ir nessa parte indo. Outra observação aqui também, outra dica, que você não precisa ficar fazendo, o nível 5, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. Por exemplo, se você fala super bem japonês, digamos, se você fala bem, e você quer fazer direto nível 3, se você quiser, se você passou, ok, beleza, bom. Agora, se você quer fazer um por um, tudo bem também, ou se você quer fazer o nível 5, quero fazer o nível 5, pode fazer, eu quero fazer o nível, digamos, quero fazer o nível 4, mas eu não fiz o nível 5, então eu posso fazer o nível 4? Pode, se você quiser, você pode tentar a prova. Agora, se você vai passar ou não, daí depende de você. Mas, sim, pode fazer prova de outros níveis, se você quiser. Na verdade, eu tava vendo de fazer o nível 4 ou o nível 3. Eu antes tinha até comprado material pro nível 3 e pro nível 4. Então, eu vou mostrar, hoje nesse vídeo, eu vou mostrar o material do nível 3, que na verdade é o que eu mais estou vendo no momento, e depois, num outro vídeo, eu mostro do nível 4, se vocês quiserem saber. E antes, gente, o livro às vezes tem nas livrarias, ou eu, no caso, eu comprei pelo Amazon, né? Tem muita gente que compra as coisas pelo Amazon, então... Então eu comprei esses livros pela Amazon, ok? O preço depois dos livros, se eu achar, eu coloco aqui embaixo pra vocês. Nesse livro, ele é sempre, tipo, nos livros que você compra, normalmente atrás tem o preço. Então aqui, ele são 1.200 ienes. Acho que cada livro cada livro desse é 1.200 ienes. Dá uns 3.600 ienes. Os livros, que é os livros pra você estudar pra essa prova, eles são separados, tipo, por etapa, digamos. Que é tipo assim, no caso, temos que é esse daqui, que é o Goi. Goi seria o vocabulário. Então, tem um livro que é dessa mesma marca e tal, que ele tem, acho que no nível 4, se eu não me engano, tem a tradução em português. Tipo, tem japonês, português e acho que inglês, se eu não me engano. Só que aquele lá tem só pro nível 4. Só que aquele lá tem só pro nível 4.
Esse do nível 3 eu não achei tradução em português, só tem tradução em inglês. E esse aqui, ele tem a tradução em inglês, chinês e coreano. Então, eles têm a tradução desses 3 idiomas, né? Eigo, Chukokugo, Kankokugo. Então, tem a tradução desses 3 idiomas. Eu, no caso, eu vou tentar aqui me acertando, tentando pesquisar, traduzindo as coisas e também com um pouquinho do inglês que até dá uma ajudada. Então, esse aqui é o Igo, que é o vocabulário, que seria para você aprender o vocabulário japonês. Eu indico bastante esse livro, eu acho super legal. Eu não vou mostrar o livro todo, porque normalmente você teria que comprar para poder ver, mas esses daqui são os kanjis que é da prova aqui do Noryokushiken que você faz. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que é. Deixa eu ver um exemplo. Aqui, eles também têm a parte de Renshu, né? Renshu seria, tipo, parte pra praticar, pra treinar Renshu. Então, aqui tem os exercícios e você vai fazendo aqui. Aí vocês me perguntam, Natália, mas e se você não sabe a resposta, como que você faz? Atrás do livro tem kotai. E aqui, atrás do livro, nas últimas páginas, quer dizer, tem kotai. Kotai seria resposta, né? Tem as respostas, então, que tá escrito como kaitou ou kaisetsu. Seria as respostas ou as explicações. And explanation. Enfim, são as explicações e as respostas. E daí as respostas são tudo aqui atrás. Então você vai fazendo, mas caso você não sabe, eu não sei se acertei ou se errei, você pode olhar as respostas atrás no livro. Mas olha só depois, hein, gente. Tem que tentar primeiro. Tá. Aqui, então, como vocês puderam ver, tem em japonês, que é tipo, deixa eu ver. Então, por exemplo, nesse aqui, esse daqui, ele vem, não sei se eu, aqui ó, noto passocom, que é tipo laptop e computer. Enfim, um computador. Então, ele tem aqui escrito em japonês, aí aqui embaixo escrito em inglês e aqui escrito em chinês e coreano. Então, aqui embaixo tem as traduções. Como eu sei um pouco de inglês, então, às vezes ajuda em algumas coisas. Mas aí tem coisas que, tipo, se eu não sei, eu tenho que pegar, traduzir no dicionário e tudo mais, ou no Google Tradutor, aí depende, né? Enfim, gente, no começo, tipo, a minha professora sempre incentivou você a usar muito dicionário. Então, no começo, você vai usar bastante dicionário, tipo, pra tudo. Eu tinha que procurar, tipo, às vezes num texto que eu tinha que ler, escrever e tinha palavras que eu não sabia, eu tinha que procurar no dicionário. Aí você me fala, nada, não porque no Google Tradutor. Pode ser, só que às vezes no Google Tradutor não tá exatamente tão assim 100%, né? Então eu acho que eu recomendo vocês procurarem no dicionário, que aliás, num outro vídeo que eu estiver falando sobre como eu aprendi japonês, eu mostro o dicionário que eu comprei, que é um dos mais famosos, que as pessoas mais usam aqui, né? Depois eu mostro pra vocês. Mas hoje é mais pra falar desses livros. Então tem 3 livros. Aí tem esse, que é o Goi, que é de vocabulário, e temos outro, que é Bunpo. Esse aqui... Opa, desculpa, gente, eu tô com garganta doendo. Esse daqui é Bunpo, que esse aqui já seria tipo gramática, que a gente fala. Acho que... então, você meio que aprende a gramática. A forma de como falam as frases, que palavra usar em tal momento e tudo mais. Gramática, né? Enfim, aí o livro é assim. Então, dentro, aqui também tem... esse aqui também tem exercícios e respostas. Aí aqui é legalzinho, porque eles têm, tipo, as explicações, tudo bonitinho e tal. Só que nesse aqui tá escrito tudo em japonês. Então, a maioria das coisas que, tipo, eu não souber, eu tenho que traduzir. Mas, tirando isso...
Tipo, depende da palavra, você tem que usar de tal forma, ou depende do que você vai falar, usa outra palavra. Então, tipo, tem bastante coisas assim que tá, tipo, envolvido, sabe? Pra esse tipo de coisa você tem que usar você tem que usar assim, e se você for falar de outro jeito, você tem que usar de outra forma. Então tem várias coisinhas de gramática e vocabulário que são bem diferentes e que pra mim eu acho bem complicado também de aprender. Às vezes até, tipo assim, fica meio que, né? Mas enfim, o próximo livro e último é o de Kanji. Ai, gente, Kanji, o que vamos dizer sobre isso? Sim, gente, Kanji. Esse aqui é pra você aprender Kanji. Assim, no Kanji, dependendo, você até consegue, tipo assim, é bom porque você, no caso é só você lembrar os kanjis. E no outro você tem que meio que identificar quando usar ou como usar. Na parte de gramática e vocabulário, você meio que tem que, tipo assim, pensar um pouco mais. Na parte de gramática e vocabulário, você, tipo assim, meio que tem que pensar mais. Tipo, ver o que é com... O que se encaixa ali e tal. Esse aqui é mais assim, você tem que meio que assim, não decorar, mas aprender a forma de usar e escrever. Então, os kanji, por exemplo, é assim, ó. Que são esses aqui. Você olha assim, você fica tipo... O único problema que eu acho do kanji é que assim, além de ter uns que é difícil de escrever e de lembrar, tem uns que, tipo, tem mais de um significado. Por exemplo, o kanji de oki, que é esse aqui que eu vou colocar aqui, que é o kanji que eu vou escrever aqui. O kanji de oki também pode ser o kanji de, por exemplo, daikaku. Então, esse kanji e, tipo, o mesmo kanji pode ter significados diferentes. Por exemplo, o kanji de oki pode significar ou pode significar dai. Então, tem essas diferenças, sabe? Escrever, tipo, e também, por exemplo, em vez de você escrever inu, você só coloca só o kanji de nu. Em vez de você escrever mizu em hiragana, né, duas letrinhas, você escreve uma letra só que significa esse kanji de água. Por exemplo, tem kanjis que tem mais de um significado e que você junto com outro kanji forma outra palavra. Ai, que legal! Pois é. E tem muitos kanjis. Esse aqui, no caso, que eu tô mostrando é do nível 3. Na verdade, esses kanjis que eu tô vendo aqui são os kanjis que eu mais uso, assim, porque como, tipo, quando eu vou fazer prova, algo do tipo, são os kanjis que eu mais... Quando eu tô estudando ou algo do tipo, são os kanjis que mais aparecem no livro e são, tipo, tudo daqui. Aqui, o kanji de kun, que é esse daqui. O kanji de kun, por exemplo, se você vai falar, mas serve só pra menino. Pra menina é tipo, por exemplo, chan. Por exemplo, o meu nome, como eu sou menina, então você fala, no feminino você fala Natalia-chan. Agora, se é menino, por exemplo, meu irmão, que se chama João, mas aqui no japonês que é John, então fica, tipo, Natalia-chan, que é pra feminino, e Chan-kun, que é pra masculino, pra menino, seria kun, e pra menina, chan. Aí tem o san, que é, tipo, é mais formal, por exemplo, Natalia-san, que é mais, tipo assim, você fala mais formal. E aí, aqui também tem vários exercícios, por exemplo, aqui tá escrito em hiragana, tudo em hiragana, e você tem que falar qual dessas opções é esse kanji. Provavelmente isso cai muito em provas. Então, como vocês viram, e de novo, atrás tem as respostas, tá, gente? Só pra vocês acharem que, não tem. Aqui que eu achei interessante aqui no livro que eu tava vendo, que aqui, eu tinha até esquecido disso, ainda bem que eu vi aqui, acabei de lembrar. Que, por exemplo, na prova, na hora que você está fazendo prova, a gente fala exame, teste, prova, seria shiken, né? Shiken. Nesse caso, tem o shiken kamoku to shiken jikan, que seria seria tipo o que vai cair na prova, que são nesses aqui, nessas categorias, e o tempo. Então você tem pra fazer o GOI, que é o vocabulário, você tem, a prova é 30 minutos. 30 minutos pra fazer
a prova de vocabulário, e o de bunpo, que é de gramática, você tem 70 minutos. Por que 70 minutos? Provavelmente porque o de gramática tem mais coisas e você, tipo, tem que pensar mais. Porque às vezes você fica, tipo, meio dúvida, tipo, você tem que ler a frase e você tem que entender a frase. Além de você entender a frase, você, por exemplo, tem as opções, você tem que colocar o que está faltando naquela frase. Então você tem que pensar mais. E o choukai. Choukai são 40 minutos. Então, e tem o choukai. É como se fosse de escutar, tipo uma prova que a gente fala de listen. Acho que é assim que fala, que é tipo de você escutar e você entender o que a pessoa tá falando, tipo a frase, você entendeu o que está falando. Aí na prova de Bunpo, que é de 70 minutos, também tem mais na parte de leitura. Ah, sim, agora que eu lembrei. O Goi, que é a parte de vocabulário, junto com, se eu não me engano, acho que deve ser junto com o Kanji, deve ter ali junto. E tem o outro, ou tá junto com o de gramática, esses eu já não sei, mas deve estar ali junto. Junto os dois, e no de 70 minutos é na parte de leitura também. E o outro na parte de escutar e você entender o que tá falando. Tá, agora eu vou colocar os pontos. Antes disso, vou mostrar aqui pra vocês de onde que eu tô vendo tudo isso. Então, tem aqui o N3, o tempo da prova e os pontos. Tá, no N3 dá 180 pontos, nesse que eu falei. O de Goi e de Bunpo são de 0 a 60 pontos. 0 から60点まで。Então, é de 0 a 60 pontos, que é o Moji, to Goi, to Bunpo, que são de 0 a 60 pontos. Aí, como eles são divididos em 3, então se na parte de vocabulário, kanji, essas coisas, são 60 pontos. E na parte de leitura, 60 pontos. E na parte de tipo, você entendeu o que a pessoa está falando, de ouvir, que seria, no total, dá 180 pontos. Outra informação também, que aqui essa prova, ela só acontece 2 vezes por ano. Então, você só consegue fazer elas 2 vezes por ano. Se no mês 7, que é maio, junho, julho, 5, 6, 7. Então, acontece as provas no mês 7, que é Shichikatsu. E a outra prova acontece em Junikatsu, que é em dezembro. Então, as duas provas, que são só 2 vezes por ano, uma acontece em julho e a outra acontece em dezembro. O lugar, normalmente, você, na prefeitura, quando você vai na prefeitura, eles falam, tipo, o local onde que tem essas provas e tudo mais. Se você pesquisar, procurar na cidade onde você mora, você acha. Isso aqui é legal, porque ele fala, tipo, sobre essa prova. Então, no livro, nesse livro que eu tô pegando, eles já estão, tipo, eles já estão meio que, tipo, umas informações da data, dos pontos, de quanto tempo dura a prova, e tá umas informações sobre isso, que eu achei legal. Aqui vocês não vão entender, ou não sei, porque vai estar escrito tudo em japonês, mas se tiver inglês aqui, vocês entender. Beleza, mas foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Eu mostrei do nível 3, porque é os livros que eu tinha aqui pra mostrar agora. Porém, no próximo vídeo eu mostro o do nível 4, tá bom? Então, esse seria os que eu mostrei, mais ou menos, os níveis, digamos, intermediário, bom. Tipo, intermediário pra bom, né? Aí eu tô ainda, na verdade, meio que decidindo, eu tô pensando em estudar através desse livro pro nível 3, mas aí estou vendo se realmente eu vou tentar o nível 3, se é muito difícil o nível 3 pra mim ainda, ou se eu tento o nível 4 e depois tenho o nível 3. Eu ainda tô, tipo, meio que pensando, porque eu tenho os dois. Eu tenho o livro do nível 3 e do nível 4. Então, eu tô vendo qual ainda desses dois que eu vou realmente ver. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Eu vou deixar agora também aqui um vídeo mostrando mais ou menos algumas coisas dos livros pra vocês verem. E espero que vocês tenham gostado dessas informações, de saber como que é.
e se alguém que mora aqui no Japão quiser fazer, ou se vocês até querem comprar o livro pra estudar. Que não falei, esse livro tem na Amazon, então é só você procurar na Amazon que você acha. Você pode estar no Brasil e quer estudar japonês, vai ter esse livro, mas não é pra estudar o japonês em geral. Esse livro é pra estudar pra essa prova, pra esse tipo de nível que é. Então, se você tá no começo aprendendo japonês, eu recomendo que vocês peguem desde o nível 5, que é o livro, que é o básico japonês, pra quem tá começando a aprender, e aprender pelo básico primeiro, pra depois ir subindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa informação, de saber como que é. E não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal e, por favor, gente, se vocês gostaram ou conhecem alguém que quer fazer essa prova e quer saber mais informações sobre isso, mandem esse vídeo pra eles, compartilham. E é isso, gente. Então, obrigada e até o próximo vídeo. Tchané! A outra coisa que eu falei que tinha 3 livros, é porque eu tenho esses 3 livros, mas falta, na verdade, mais um, que seria o Listen. Só que o problema é que eu não achei esse livro, eu comprei meio que um pacote que vem esses 3 livros e não vinha o outro. Que são, na verdade, 4 no total, que é o livro que eu tinha falado, que é da prova de listening, que é tipo de você ouvir, escutar e saber o que tá falando. Então, gente, tem no total 4 livros, mas que eu mostrei aqui, que são os que eu tenho, são os 3. Então, cai kanji, cai vocabulário, cai listening, cai gramática, então cai esses 3. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber como que é. Ai, gente, aqui no cenário eu coloquei a Minei, o Tico-Teco e o Arauski.